Vamos bater um papo? Esse vídeo eu vou fazer sobre uma reflexão de um filme que eu assisti ontem, que é O Último Samurai. Recomendo, ele é antigo, é a primeira vez que eu assisto. E eu não sabia que ele tinha tanta informação bacana, né? Então, assim, eu trouxe algumas cenas que fizeram, me questionei bastante sobre isso, e trazendo um pouco para agora, né? Então, é um filme que se passa em 1816 e ele vai construindo um livro a partir das experiências que ele tem. E é o Tom Cruise, nada além do Tom Cruise, aquele olhar profundíssimo que dá para ver a alma dele. E aí ele em 1816 ele faz parte do exército, ele é um capitão e ele segue ordens. Nessa de seguir ordens, ele faz um massacre do povo originário, povo indígena, e ele tem lembranças dos, né, flashes dele matando pessoas inocentes. E ele sabia que eram inocentes, mas ele fez mesmo assim porque estavam recebendo ordens. E depois disso, que isso acontece, ele é visto pela sociedade, né, pelo país como um herói. E o fundo desse personagem é que ele tá extremamente fragmentado, devastado pela desumanização de tudo que ele fez. E quando ele conta essa história, trazendo esse fundo épico, né, que é quando eles usam as armas de fogo, o ato heróico é aplaudido pelo público, mas quando ele, num momento, num lampejo do trauma, ele começa a contar os fatos de fato da guerra, quanto foi horrível, as pessoas se assustam e não gostam, e enfim, viram a cara, né? 2025. Estamos aí, Brasil. E aí, ele é convocado para continuar servindo o exército como capitão, só que para ensinar os japoneses, o imperador japonês lá, a fazer guerra, as estratégias de guerra, já com o uso de canhões e armas contra um samurai. Por isso que chama O Último Samurai. E aí, assim, se vocês quiserem assistir, fica uma dica de filme bem interessante. Fala sobre ideologia, fala sobre servir um ideal de fato com a alma, com propósito. Mostra um pouco, né, como a gente como espectador de guerra, como que a gente reage, né, às atrocidades. E eu acho legal a gente começar a pensar, gente, assim, primeira coisa, né? Se a guerra tá lá, a guerra tá aqui também. Quando a gente idealiza muito e desumaniza as coisas, aqui também tá desumanizado, né? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos dessa desumanização que a gente vem trazendo ao longo dos anos na nossa vida rotineira, no nosso dia a dia, né, que é o não enxergar, não se comprometer, que é muito parecido com o que aconteceu lá. Então, 1816, 17, massacre do povo indígena, os originários, genocídio, e aí a gente traz para 2025, Palestina, crianças morrendo, Ucrânia, Rússia, né? Então, assim, a gente não tá muito diferente do que sempre foi. Mas a minha proposta aqui é a gente trazer uma reflexão para dentro de casa, pra gente, pelo ato de desumanizar o que acontece com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com a gente mesmo, as nossas atitudes frente a essas situações, né? Então, como que a gente consegue resistir a essa desumanização dentro e fora de nós? Então, quando a gente fala de grandes horrores da humanidade, massacres, guerras, genocídios, é fácil imaginar que foram cometidos por monstros.
Mas a verdade mais difícil é que foram muitas vezes pessoas comuns, como eu, como você, apenas obedecendo ordens, tentando sobreviver ou acreditando que não tinham escolhas. Psicologicamente, isso revela uma ferida coletiva e secular. A dificuldade de sustentar a consciência diante da autoridade. Tem um estudo, deixa eu pegar aqui, do Stanley, e ele fala sobre, ele fez um teste, ele é um psicólogo de 1960, ele fez esse teste um pouquinho antes, que ele fala sobre a história da obediência. Então, assim, a gente tem muitos episódios históricos, né, que mostram que pessoas agiriam não por crueldade individual, mas por obediência. Então, o psicólogo Stanley Milgram demonstrou isso em seu famoso experimento. Pessoas comuns, de vários tipos de vários, com estudo, sem estudo, foram capazes de aplicar choques elétricos potencialmente letais em outra pessoa apenas por seguirem ordens de uma figura de autoridade. A desumanização do outro pode tornar possível matar inocentes. É necessário antes desumanizá-los. Isso é feito por um discurso que cria uma separação entre nós e eles. Quando o outro deixa de ser visto como humano, torna-se mais fácil ignorar a ética. O Estado como máquina, impérios e sistemas políticos muitas vezes se organizam como máquinas, onde o indivíduo é apenas uma engrenagem, a responsabilidade pessoal se dilui, apenas segue ordens. Essa lógica protege a estrutura dos questionamentos internos. O custo da resistir a uma ordem injusta pode significar a morte, prisão, tortura ou exílio. Muitos que tentam resistir acabam silenciados. Isso cria um paradoxo. Sabemos o que é certo, mas muitas vezes somos impotentes diante da estrutura que exige essa obediência. E aí eu trago para dentro da nossa casa, quando a gente tem pais, professores, chefes, e o quanto que a gente não faz isso, né? Eu falo por mim, assim, quando eu tava no RH, eu tinha uma meta. E eu tinha que obedecer aquela estrutura, aquela meta. E eu lembro que eu tinha uma colega que ela falava assim, mas eu já tô sangrando, eu não tenho mais sangue para conseguir fazer isso. Mudando de perspectiva, né? Então, vamos voltar pro texto. Sempre houveram pessoas que resistiram, né? Que desobedeceram ordens desumanas, que lutaram pela vida, pela dignidade, pela verdade, mesmo pagando um preço alto. Ele paga um preço alto quando ele faz isso. É a vida dele. É um filme, né, gente? Mas se a gente for pensar na nossa vida cotidiana, é o não passar pano. Então, assim, outro dia eu vi um cachorro tentando fazer xixi e a dona não parava para ele fazer xixi. Eu parei, eu falei, moça, seu cachorro precisa parar. Olha aqui, ó. Ele não pode falar para você. Você tem que perceber. E a gente para de ter noção do que tá certo e o que tá errado, né? Então, assim, se alguém tá maltratando alguma mulher, a gente tem que se posicionar. Se alguém tá tendo uma atitude eticamente não bacana, a gente tem que falar. Bom, seguimos, né? Então, assim, a minoria é a semente das mudanças. Elas abrem espaço para que, séculos depois, possamos olhar para trás e dizer, aquilo foi errado. Agora, minha pergunta é assim, como que a gente continua sendo humano em meio de tantas ordens desumanas, né? A gente pode atravessar isso com um pouco mais de lucidez e de compaixão. Bom, o ciclo de violência, dominação e massacre é repetido em diferentes cenários, diferentes rostos, dominação. Em 1816, teve o massacre dos inocentes. Se nos referimos, por exemplo, à colonização das Américas, guerras napoleônicas,
população indígena desse mesmo ano, elas foram realmente devastadas, né? Então, assim, os pobres, nativos, negros, marginalizados, não valiam muita coisa. O ciclo contínuo de violência continuou, assim, de uma forma abrupta, né? E a história, ela vem falar o que pra gente? A memória coletiva, ela é curta. A gente lembra, mas a gente não sente mais, a gente não tá mais sentindo as coisas. A gente não tá mais refletindo. E aí, isso, assim, me pegou muito, porque, teve um massacre lá de um povo originário que foi devastador. E a gente tá vivendo a mesma coisa, sabe? E meu questionamento é assim, não é quando a gente vai parar, mas o como que a gente, também dentro das nossas relações internas, vida, família, continua reverberando dessa mesma forma, né? Então, a gente mantém a dificuldade de sustentar a consciência diante de uma autoridade, do que acham que é certo, né? E a gente para de se perguntar se aquilo que eu tô fazendo é ético, né? Então, quantas vezes a gente vê por aí uma pessoa menosprezando a outra, uma pessoa diminuindo a outra, a gente se diminuindo frente às situações, né? Numa resposta cega. Então, assim, a desumanização, ela começa com as pequenas escolhas, né? Então, assim, começa com as palavras. As palavras são armas, né? Com as piadas, com silêncios cúmplices, né? Então, você vê um ato de racismo, por exemplo, e você fica quieta. Você vê uma situação errada e você fica quieta. Isso já é uma responsabilidade sua. É um ato individual de se posicionar. No momento em que a gente vê uma injustiça e a gente escolhe não ver. E às vezes a gente nem sabe, nem toma consciência desse lugar, que é um pouco pior. Eu sei que tá errado, eu sei que não pode, mas eu também não consigo fazer nada. E é aí que eu acho que eu entendo que a terapia, ela ajuda bastante, porque daí você começa a tomar responsabilidade pelos seus atos e pelo que você vive no mundo. E começa a pontuar mais essas questões e não passar mais tanto pano para as pessoas, e nem para você. O principal, não passar pano para você. Né? Então, a gente vê muito isso, esse calar, esse silenciar. E aí, essa obediência, ela vai colocando a gente numa anulação subjetiva, né? Que a gente, às vezes, chega num momento que a gente não sabe se pode ou não falar. Quem aí nunca viveu isso? Quem aí nunca se questionou sobre isso? Né? Então, quando a gente tem um ato psicológico que é revolucionário, a gente consegue sentir sem se anestesiar, escutar o outro ser humano como ser humano, mesmo quando o mundo tenta convencer que ele é menos. Pensar por conta própria, mesmo que você fique longe da maioria, e dizer que isso tá errado, mesmo você morrendo de medo. Porque é só assim, internamente, dentro da gente, né? Na nossa família. Tem situações familiares, todo mundo vive no mesmo lugar, gente. Então, eu tenho questões familiares de tanta passada de pano, e eu não entendia como esse amor poderia ser amor diante de tudo que eu fui dando conta de entender, né? E aí eu entendi que eu me posicionava no mundo dessa forma também. Então, assim, isso é muito profundo, no sentido de você entender que aquele sistema onde você viveu também é um sistema que te formou.
E é a partir dele que você responde à vida. Você percebe que um fio que eu puxei de 1816 de um filme puxa um fato histórico que revela o que a gente vive dentro da gente, dentro do nosso sistema familiar. Aí a gente pode passar para o sistema social, para todas essas regras sociais que a gente vive no mundo. Então, o que a gente pode fazer? Né? Não é perder a esperança, não. Não é perder a esperança. Mas se lá tá desse jeito, se a gente tem uma guerra desse jeito lá do outro lado do mundo, aqui também a gente tá em guerra. Aqui também a gente tá passando pano. Aqui também tem um ato ético que tá sendo ignorado. E é o pior ato ético, porque é o lugar da sua consciência. É um lugar da sua alma. Que talvez você tá vivendo numa repetição de padrões. E aí que a gente pode trabalhar nesse conceito de não repetir o ciclo, nem dentro de mim, nem com o outro. Quantas vezes a gente não projeta alguma coisa fora, num colega, no trabalho? Mas eu tenho que aceitar dessa forma, porque assim eu consigo me sustentar. Tudo bem, você tem que se sustentar, mas você não precisa se calar. Isso não. Acho que é isso. Acho que a gente pode falar mais sobre esses ciclos que a gente vem trabalhando, sobre a desumanização, sobre o que bate lá, toca aqui também, né? O quanto que a gente tá muito acostumado a falar assim, lá a guerra, lá, como que eles conseguem fazer isso? Como que a gente consegue fazer isso dentro da nossa casa? Como que a gente consegue conviver e aceitar e continuar amando padrões extremamente complexos e irresponsáveis dentro da nossa casa? Como que eu consigo conviver com os meus padrões irresponsáveis comigo mesma, frente ao outro, frente a mim e frente às minhas decisões? E aí a chave dessas questões é isso. Não se calar, tomar posse que você também passa pano, até para você, para o outro, pro coleguinha, pro namorado que te trata mal, pra namorada que te subjuga, pra sua mãe que de alguma forma desmereceu alguma coisa em relação a alguém dentro da família. Como que a gente consegue? Tá errado, não tá certo. Como que a gente consegue engolindo esses sapos e não trazendo à tona? Não como forma de protesto, não é isso, mas como conscientização, para que a gente possa desumanizar um pouco, deixar um pouco mais humano essa desumanização, para que a gente possa olhar para o outro como ser humano, olhar para a gente como ser humano. E aí é só através realmente de bastante lucidez e compaixão que a gente consegue trabalhar dessa forma. Porque enquanto a gente viver, eles fazem, eles assumem, eles são ruins, é como se a gente estivesse ainda no jardim da infância, apontando o dedo pro coleguinha no gira-gira. Ainda não tomando responsabilidade sobre as nossas ações, ainda seguindo um regime de autoridade e obediência. Tem o que manda, tem o que faz. E aí o que faz não assume a responsabilidade, nem tem noção do que está fazendo, porque recebeu ordens. Fulano mandou.
Acho que é isso. Esse filme é muito bacana. Esse filme, ele traz aí um viés também de propósito, de uma busca por algo, por um ideal maior, que além do dinheiro e do poder, ele faz você questionar qual é a sua bandeira, né? E eu acho que essa reflexão, ela vem muito nesse sentido, né? De a gente começar a pensar sobre as nossas ações, né? A guerra sempre teve aí, se tem guerra lá, tem guerra aqui, né? A gente não tá separado, não são eles e nós, somos todos. Fica a reflexão aqui para a semana. Esse é somente um ponto de vista meu. Espero que possa ajudar aí alguém quando houver aí uma dúvida sobre que decisão tomar.